Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Marcos, capítulo 16, de verso 15 a 18, onde o nosso Senhor Jesus Cristo disse para os seus: vão ao mundo inteiro e leve a palavra, e anuncie o evangelho, e anuncie o meu nome. Glórias a Deus. Aqui, meus amados queridos irmãos, o Senhor hoje, nos dias atuais, nos faz um convite para que a gente se posicione, para que a gente venha levar o nome dele, anunciar o nome dele, anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra. E assim como os seus discípulos naquela época, ele autorizou que aqueles que levassem a palavra e que aquelas pessoas que estava crendo, que crescem na sua palavra, esses seriam batizados e seriam salvos. Mas aqueles que iam ouvir e não iam crer na palavra do Senhor, esses seriam condenados. Mas aqueles que estivessem crendo, eles tinham a palavra do Senhor, que aqueles que se pisassem em serpente não sofreria mal algum, aquele que bebesse veneno não sofreria mal algum, porque o Senhor está com ele, é a palavra do Senhor. O Senhor nos dá essa legalidade, o Senhor nos dá esta palavra, e a palavra do Senhor não volta vazia. Tudo que está aqui na sua palavra, a palavra do Senhor é Deus falando, é Deus bradando, e tudo se passa, mas a palavra do Senhor não passa, meus irmãos. Então, a palavra nos diz assim, de 15 a 18, então, disse-lhes, vão ao mundo inteiro e pregue a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar de demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor deu essa ordenança para os seus discípulos e levar a palavra, propagar a palavra, levar a palavra ao mundo inteiro, espalhar o seu evangelho, espalhar o seu amor, espalhar os seus milagres, espalhar os seus feitos entre aqueles que estavam na escuridão. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para quebrar os protocolos, para quebrar regras, para fazer a diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos e na vida de toda a sua humanidade. Jesus veio com um propósito e o propósito do Senhor foi cumprido. Não foi fácil, como não é fácil para nenhum de nós, mas ele veio com a obediência, ele veio do Pai e voltou para o Pai, retornou para o Pai, crendo e confiando, e hora nenhuma ele desfocou. Hora nenhuma o Senhor desfocou do seu propósito. O que o Senhor quer é que a gente esteja focado em nosso propósito, que a gente venha se distanciar das distrações, para que o propósito dele seja cumprido na minha vida e na vida de toda a sua humanidade. Nesse mundo, meus amados queridos irmãos, nos dias atuais há muitas distrações, e essas distrações faz com que o propósito do Senhor não se concretize, não se realize,
mas quando a gente está focado, ou até não que não venha se realizar, se realiza sim, mas algo que poderia ser bem mais, em um tempo bem mais curto, se prolonga, porque as distrações estão aí para tirar o nosso foco. E tudo aquilo que a gente perde o foco, ele se prolonga para se concretizar em nossas vidas. E que a gente, que nesta manhã a gente se posicione como adoradores do Senhor, como filhos do Senhor, como discípulos que venham levar a palavra do Senhor com um compromisso, que sejam comprometidos, que nós sejamos comprometidos com a sua palavra, com o seu propósito, com os feitos, com o coração rendido e ensinável. Meus irmãos, o Senhor está esses dias, eu tenho falado bastante nessa questão, a palavra que o Senhor tem colocado, tem ministrado e colocado e tem feito, tem ministrado esses dias todos, é referente a isso, uma nova geração, que a gente venha cuidar das novas gerações, que a gente venha ter coração rendido, que a gente venha ser ensinável, que a gente vá levar a sua palavra, que a gente venha fazer discípulos. Nós somos discípulos, mas que venhamos fazer discípulos, que a gente venha ter um olhar mais amplo para o irmão, para as necessidades do irmão. O Senhor vem bradando bastante nessas palavras, nessas ministrações anteriores. O Senhor tem falado bastante comigo, tem ministrado muito ao meu coração, para que venha falar nessa questão do nome dele ser anunciado, do nome dele ser espalhado, do nome dele para que a gente venha se reverenciar a palavra, que a gente venha meditar na palavra, que a gente também venha viver a palavra, que é muito importante, é fundamental a gente viver a palavra. O Senhor também tem chamado muito a atenção a nível da gente vir cuidar dessas gerações, das gerações atuais, para que as futuras gerações venha ter um temor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, e que a gente também venha ser gratos, que a gente venha ser gratos aos nossos antepassados, porque os nossos antepassados, eles trilharam esse caminho onde pelo qual nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, e que abaixo dos céus todos nós temos um propósito do Senhor, para que a gente fique muito atentos também ao propósito do Senhor, ao chamado do Senhor. Glórias a Deus. Então, hoje, nesta manhã, o Senhor continua falando do propósito, para que a gente venha estar focado no propósito, para que a gente venha estar rendido a Ele, que a gente venha adorar em espírito e em verdade, que a gente leve a palavra todo ao mundo. E hoje, com esta plataforma das redes sociais, é maravilhoso. Basta a gente confiar e acreditar que quem capacita, quem nos capacita é o Senhor. Glórias a Deus. Eu vou orar nesta manhã. Eu vou orar para que meus amados queridos irmãos, para que o Senhor venha abrir as portas, as janelas dos nossos corações, venha tirar as vendas dos nossos olhos e os tapumes dos nossos ouvidos, para que a gente esteja alinhado ao propósito do Senhor, para que a gente esteja escutando o que o Senhor está falando conosco. Meus irmãos, eu sempre falo aqui e não esqueço do dia que que eu vivia, quando não tinha esse alinhamento com o Senhor, eu vivia o tempo todo falando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, que Ele usasse pessoas, que Ele usasse pastor, que Ele usasse pessoas, que Ele usasse a música, um louvor, uma mensagem, para que Ele viesse falar comigo. Mas eu não tinha tanta intimidade com o Senhor, com a palavra do Senhor, não tinha intimidade. E o Senhor foi muito claro e específico comigo. Ele foi muito claro, decisivo e específico. Ele disse: filha, você quer me ouvir? Vá para a palavra, eu estou na palavra. Isso para mim foi um impacto grande. Não que eu duvidasse que o Senhor falasse na palavra, mas eu não tinha a intimidade que Ele me fez buscar. E com isso,
eu levei isso para uma vida toda, estar meditando na palavra, não importa se é muito tempo, se é pouco tempo, comecei a me alinhar com a vontade e o propósito do Senhor, comecei a buscar o Senhor na palavra, comecei a orar mais, a clamar mais, a pedir direção ao Senhor. Comecei também a fazer jejum, a fazer propósito, a fazer votos com o Senhor, e assim o Senhor me deu essa graça e essa dádiva de estar alinhada, dele falar diretamente comigo. Ele tem a forma especial e peculiar com cada um. Então, isso me serviu muito, muito, muito de aprendizado e também para eu testemunhar para os meus queridos e amados irmãos e toda a sua humanidade. Hoje é o meu testemunho, é que o Senhor falou diversas vezes comigo a referente e respeito a isso. Não só isso, mas o Senhor fala comigo constantemente, diversas vezes. Ele só quer que a gente esteja alinhado e não venha se distrair, não venha se distrair com as distrações aí do mundo, e que a gente foque mais nele, foque no propósito, que ele tem uma forma especial de falar com cada um de nós. Glórias a Deus. Eu vou orar para que a gente venha, ter essa intimidade direto com o Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, essa foi a sua palavra, Jesus. Oh, Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor. O Senhor aqui deu uma ordem, deu uma ordenança para os seus discípulos, ó Deus. Vão e leve a minha palavra ao mundo todo. Glórias a Deus. Leve o Evangelho, espalhe o Evangelho. Fale do meu amor, fale da minha presença. Ó Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada porque o Senhor falou fortemente conosco, Senhor, nesta manhã, nesta palavra. E aqui o Senhor tem falado, não só hoje, mas o Senhor tem falado especificamente, Deus, especificamente com os seus. Ó Pai, que os meus irmãos venham estar, Pai, alinhados ao seu propósito, ao seu chamado, que eles venham ouvir mais ao Senhor e que eles não temam, e que eles se encorajem quando ouvir esta palavra, ouvir essa direção, Pai. E o Senhor vai falar diversas vezes. O Senhor fala a primeira vez, o Senhor fala a segunda vez, o Senhor fala a terceira vez. E aí o Senhor silencia para ver as nossas atitudes, o nosso posicionamento, e ali o Senhor está em silêncio, porque onde há barulho, onde há distração, o Senhor não age. O Senhor quer intimidade, e nesta manhã o Senhor nos convida para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Glórias a Deus, que a gente venha estar meditando na palavra, lendo a palavra e vivendo a palavra. Meus amados queridos irmãos, me perdoe pela zoada aqui na Bahia, no Nordeste, as festas juninas é muito forte e há muito barulho, há muita zoada, há muito fogos, mas que isso não venha nos distrair, que isso venha nos deixar alinhado com a vontade e o desejo do Senhor Jesus. Aqui em Salvador é muita zoada, é muita distração, mas nós somos aqueles que nós temos propósito com o Senhor, ou com zoada ou sem zoada, nós vamos fazendo. Eu fico procurando e buscando o melhor local em casa, para fazer a palavra, para que tenha menos barulho, mas há muitos barulhos. Mas a gente louva e glorifica o nome do Senhor Jesus, que nada venha atrapalhar em levar a palavra e ouvir a palavra. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus. Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente.